Olá pessoal, gente, esse vídeo ele é complementar aos dois anteriores relacionado à semana de avaliações remotas. Nesse caso específico, a ideia do vídeo é falar sobre o tratamento dos dados do formulário. Como assim? Cada professor fez a sua prova, ou está fazendo, né, porque algumas ainda vão acontecer, do formato que dissemos, das questões, questões de alternativas fechadas, e colocando os feedbacks para os estudantes para que eles possam voltar ao final do dia e verificar como foi a pontuação. Mas fica a dúvida de que para onde vão essas respostas dos meninos? Como é que eu posso observá-las? Como é que eu posso utilizá-las? Como é que eu posso fazer uma tabela para mim com tudo consolidado? Então o objetivo desse vídeo é explicar justamente isso. Como que a gente trata os dados do formulário, tá bom? Vamos utilizar essa imagem que está aparecendo agora para guiar esse vídeo. Então eu vou colocar uma introdução onde eu explico de forma, obviamente, inicial, mas com um pouco mais de profundidade o que vai acontecer. A gente depois passa para ver os resultados, como que a gente vê esses resultados e depois como é que a gente os trata, tá bom? Para que fique uma planilha bem organizada e a gente possa utilizar isso quando precisar, tá bom? Então vamos aos itens de introdução. O objetivo desse vídeo, do que vai ser explicado aqui, é deixar os dados do formulário organizados para consultas mais eficientes. Como assim? O formulário ele é uma ferramenta de coleta de dados, mas quem trata os dados somos nós, ele só faz coletar. Então eu preciso deixá-los organizados para poder analisar o que está lá. Então o primeiro e grande objetivo é esse. O segundo ponto da introdução diz que o que vai ser apresentado aqui requer o uso das ferramentas das planilhas eletrônicas, notadamente o Excel. O formulário ele gera uma planilha eletrônica do próprio Google. O Google tem essa opção de planilhas. Só que não é muito interessante trabalhar nela. Ela é um pouquinho lenta, já que ela trabalha de forma online. Então tudo que você faz vai sendo salvo e esse salvamento acaba deixando um pouquinho mais devagar o trabalho. Então é interessante a gente utilizar o Excel. Ok? Vamos fazer uso de algumas ferramentas, algumas funções do Excel. Obviamente só aquilo que tem a ver com esse contexto. Certo? O item C diz informações que servirão para a maioria dos casos e as peculiaridades. Como assim? Vai servir para a maioria dos casos porque todos foram orientados a fazer a prova de um mesmo jeito, seguindo o padrão. Então, o que vai acontecer aqui vai servir para a maioria dos casos. Mas pode ter um detalhe ou outro dentro desse padrão e aí a gente trata caso surja, tá certo? A gente pode entrar em contato caso surja uma peculiaridade e aí a gente trabalha em cima do que foi diferente. Analogia das funções para o nosso contexto. Deixa eu clicar aqui para que vocês vejam. O Google Classroom como um fichário, o formulário como a tarefa feita. É o seguinte, conforme um áudio que eu passei ontem, algumas pessoas estavam preocupadas dos estudantes que não estavam fazendo o formulário entrando no Google Classroom. Ele recebia o formulário via um link e respondia. E a dúvida foi, como é que eu vou ter acesso agora à resposta desses meninos se eles não estão no Google Classroom? Não tem problema. Se o menino respondeu o formulário, você vai ter acesso às respostas dele, mesmo que ele tenha recebido esse formulário via link dentro do WhatsApp. Por isso que eu coloquei o Google Classroom como um fichário. Nesse contexto, o Google Classroom ele só, digamos assim, ele só recebe o formulário, ele só hospeda o formulário, ok? É como se fosse um fichário. O fichário em si de um estudante ele não tem informação nenhuma. O que me interessa realmente é a tarefa. Ele só serve para receber a tarefa. Okay? Ele hospeda a tarefa. A tarefa mesmo está dentro dele. Mas essa tarefa pode ser feita independente do fichário, independente do Google Classroom, já que a gente utilizou o formulário para isso. Tá bom? Isso é bem particular para os estudantes da noite, que têm dificuldade com o Google Classroom, e para os estudantes do dia que tiveram dificuldade especificamente, ou vão ter especificamente nessa semana de provas. Se ele recebeu um link e respondeu, já funcionou, tá bom? Trocando figurinhas é o seguinte, aqui eu vou explicar algumas situações que ajudam, mas possa ser que tenha alguém que tenha um conhecimento melhor do que eu vou apresentar aqui, e a gente pode trocar algumas figurinhas relacionadas a isso. Ou seja, quanto mais a gente conversar para melhorar a dinâmica, melhor para todo mundo.
E, por último, auxílios em conselho de classe, tudo em uma só tela. Eu sei que tem muita gente que usa papel, que usa cadernos, e na hora de um conselho de classe fica lá buscando as informações. Tudo fica em uma só tela. Por exemplo, né, é um dos desdobramentos do que vai ser tratado aqui. Você pode ter essa situação para auxiliar conselhos de classe. No final a gente explica isso, ok? Bom, vamos embora para começar. Primeiro, vendo os resultados. Nós podemos trabalhar os resultados, ver os resultados, nas respostas do formulário, na planilha do formulário e na planilha do Excel, conforme eu disse. Vamos para a primeira opção, na resposta do formulário. Vou entrar aqui na minha sala Google, ok? Vou nas atividades, ou seja, a atividade que eu fiz, e clico na atividade que eu propus para os estudantes, no caso na prova, ok? Vou procurar ela aqui, foi uma de matemática, isso é tudo só a título de exemplo, ok? Vou clicar nela, e aqui já estou vendo o formulário que eu fiz, vou clicar nele. Aqui tem aquela velha opção de você já respondeu, né? Como eu falei para vocês, quando eu fiz o formulário eu testei ele e eu coloquei ele para ser uma resposta só, né? Sim, cadê o formulário? Lembrando, como você editou, você tem a opção... Aliás, desculpa, como você fez o formulário, você tem a opção de editar. E essa opção aparece aqui, ó, só aparece para quem foi quem fez. Ou se você é um colaborador, tá bom? Então você clica aqui nesse lapisinho e vai abrir lá o seu formulário, tá? Bom, como eu disse, o que nos interessa agora é as respostas. São as respostas. Acabou o tempo do menino responder, eu quero saber o que é que respondeu todo mundo. Como eu disse aqui aqui no meu roteiro, eu posso ver as respostas no formulário mesmo. Basta eu clicar aqui, ó. Aqui estão as perguntas, ó, que você fez, que você criou. E aqui estão as respostas. Então eu posso observá-las aqui. Qual é a vantagem? É que ele me dá isso como estatística. Isso é uma maravilha, ok? Uma forma resumida. Aqui eu sei os e-mails, né, nesse meu teste. As pessoas, isso aqui está em ordem, ou seja, Otoniel Rodrigues Júnior, que foi a primeira pessoa que respondeu. O nome dele está aqui também como a primeira pessoa. Por aí vai. Aqui está o gráfico das turmas participantes. No caso aqui, essa minha simulação, eu só tive pessoas do primeiro A. Foram 2, então 100%, todo mundo é do primeiro A. Também poderia ter o primeiro B, mas na simulação não apareceu. E aqui, ó, vem os gráficos, que é muito interessante de você trabalhar. Por exemplo, eu posso perceber aqui, sempre o que você marcou como resposta vai aparecer como uma barra verde. Mas possa ser que a maioria dos estudantes pensou que era a letra A. Então você já começa a trabalhar isso com mais refino. Isso aqui é bem interessante para ajudar o professor. Essa é a opção resumo. Aqui tem as perguntas que eu fiz, né? E aqui tem o individual, caso você queira observar um estudante por vez. O primeiro faz o resumo, né? E aqui, ó, tem aqui a situação de cada estudante. Tá? Ah, não quero ver mais o Toniel, não. Quero ver agora a Iva de Araújo e assim por diante. Ok? Pronto. Isso aqui é a opção de ver no formulário. Mas, com certeza, é mais interessante ver isso tudo consolidado, porque aqui eu vou ter, desse formato aqui, eu vou ter que estar passando aluno por aluno, ou vou ver de uma forma geral que não me interessa. Eu quero isso organizado numa planilha. Então, quando você observa aqui, ó, você pode ter os dados nessa planilha. É só clicar aqui, ó, ver as respostas no planilhas. Tá? Quando você clica aqui, vai abrir uma aba para você criar a planilha e aparece tudo consolidado. Só que se eu clicar aqui já vai para a planilha porque eu já fiz isso. Então eu vou mostrar isso num outro formulário só para que vocês compreendam. Isso aqui é um outro formulário. Eu clico aqui, vai aparecer essa página. Clico aqui em cima, ó, aqui já está marcado, já é o que eu quero. Clico aqui em criar e quando eu clicar em criar já vai aparecer a planilha toda pronta, tá certo? Vamos ver isso nesse formulário que eu fiz. Esse aqui já vai passar direto, como eu disse. Depois que você cria uma vez, quando você clicar aqui de novo, ele já vai direto. Ele está carregando agora. Pronto. Todas as respostas do formulário estão aqui. Tudo que você colocou como pergunta virou uma coluna do formulário. Só duas que são feitas automaticamente. Então, por exemplo, você pediu o endereço de e-mail do menino. Está aqui. Você pediu o nome dele. Então, está aqui, ó.
turma, ou seja, isso aqui são os rótulos, ou seja, as perguntas. O que virou rótulo aqui são as perguntas e, obviamente, aqui está a resposta. E cada estudante que respondeu virou uma linha aqui, tá certo? Então, digamos, aqui nesse meu exemplo, só 2 estudantes responderam. Então, eu só vou ter 2 linhas. A primeira são os rótulos, elas vão aparecer sempre, são automáticas de acordo com as perguntas que você fez. Aqui é cada indivíduo que respondeu. Então, se você tiver 100 e tantos estudantes, vai aparecer os 100 e tantos estudantes até lá embaixo, tá bom? Pronto, como eu falei, só 2 colunas são automáticas, que é o carimbo de data e hora. Isso aqui é bem interessante, daqui a pouco a gente vai saber por quê. Ou seja, quando foi que o menino respondeu, que hora, minuto e segundo, ele ainda faz esse refino, tá bom? E aqui é a pontuação. O 1/2 significa que existiam 2 perguntas, aliás, desculpa, existiam 2 pontos em jogo, no caso das provas da gente eram 10, e dos 2 pontos, Otoniel só acertou 1. Iva de Araújo, dos 2 pontos, acertou todos. Então isso é bem interessante, tá bom? Aqui a turma e aqui as respostas. Como eu falei, aqui é um coletor de dados, estão as informações, porém eu preciso tratá-las, tá certo? É o que a gente vai ver agora no item, na letra C do item 2, na planilha do Excel. O objetivo é trazer essas informações daqui para uma planilha de Excel que é mais rápida de trabalhar, porque ela não depende da internet, depende apenas do Excel que está no seu computador. Você pode trabalhar esse Excel sem estar usando, pode estar com a internet desligada, não tem problema nenhum, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos lá para o que diz o item C. Você abre um Excel, o meu aqui aparece um atalho aqui, você pode procurar, clica nele e pede uma planilha, deixa eu ampliar, e pede uma pasta de trabalho em branco, enfim. Abri um Excel, está aqui todos os dados. Desculpa, está aqui o Excel disponível para trabalhar. Volta lá no seu formulário, ok? E entre o 1 e o A, clica nesse quadradinho que é vazio. Quando você clicar nele, você vai selecionar a planilha toda. Para que você está fazendo isso? Porque você vai copiar todos os dados e jogar no Excel. Eita, mas tem 100 e tantos estudantes e eu não consigo ver. Não tem problema. Você não precisa ir para baixo para poder verificar. Não tem problema. Você, quando clicar isso aqui, você está selecionando tudo que foi colocado. Tá? Então só basta clicar aqui. Dê um Ctrl C para copiar. Botão Ctrl C. Ou então clica com direito. Copiar. Aqui, ó, comando. Ok? Pode clicar aqui nesse quadradinho com o direito. Com o botão direito do mouse. Copiar. Vai lá no Excel. Também no primeiro quadradinho, vou dar uma ampliada aqui. Você clica com direito e bota para colar. Ok? Tem aqui o colar especial. Mas se você tiver esse íconezinho aqui, você bota fazer correspondência com a formatação de destino. Dá um OK nisso. Pronto, os dados vieram para cá. Vou dar uma diminuída aqui para você ver tudo. Certo? Às vezes a pessoa copia tudo de uma vez. Aí fica meio bagunçado. Pronto. Ela deu o Ctrl C lá, clica aqui e dá Ctrl V. Quando vem bagunçado. Não tem problema. Caso isso aconteça, você procura esse símbolozinho aqui ó, de Ctrl, clica nele e clica na prancheta que ele arruma. Uma primeira forma ou outra. Pronto, vou diminuir aqui. Beleza, os dados estão aqui. Ó. Os dados que estavam aqui no meu formulário, agora eu passei para o Excel. E por enquanto, eu vou deixar o formulário aqui esperando. Ok. Agora a gente vai para o item 3, tratando os dados. Os dados estão muito bagunçados. Por exemplo, aqui está cortando. Ó. Ok? Aqui o carimbo de data e hora que tinha lá no formulário, ficou esses hashtags aqui. Aqui a pontuação teve uma inconveniência, ele transformou a pontuação que era 1 de 2, ó, aqui no formulário, 1 de 2, em 1 de fevereiro. Ele pensou que 1 de 2 eu estava falando como data e trocou para 1 de fevereiro. É como eu falei, ele é um coletor de dados. Eu preciso agora tratar. Ele não sabe tratar os dados, isso aí depende de mim. Ok? Então, por isso que a gente passa agora para o item 3, tratando os dados. Vamos lá. Primeiro ponto, rótulos grandes de colunas. Vamos trocar aquela parte dos quesitos pelo número de quesito. Vejam só, vamos voltar aqui para o Excel. Observe uma coisa. No Excel, para quem não sabe,
quando uma célula, cada quadradinho desse aqui, tem um conteúdo, o conteúdo dele, real, aparece aqui nessa linha. Como essa célula aqui, F7, não tem nada, então não aparece aqui nada. Mas essas outras aqui tem. Esse 1A tem carimbo de data e hora, está tudo aparecendo aqui. Ó. Só não aparece aqui tudo porque a célula está muito estreita para o que tem. A próxima é endereço e assim por diante. O que é que você vai fazer? Vamos verificar o que é que tem e vamos ver onde tem a última, a primeira vazia nessa linha. Tá? Então essa primeira aqui é carimbo de data e hora, essa é endereço, essa é pontuação, nome do estudante, turma. Aqui é a primeira questão, mas olha o tamanho da primeira questão. Não me interessa saber o que tinha, qual era a pergunta. Só me interessa saber que isso aqui é a primeira questão. Aqui é a segunda, também não me interessa saber que é a segunda. Então você vai fazendo isso até achar a décima. No meu caso aqui foi até a segunda. Então a próxima célula ela está vazia. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar nessa sequência aqui os números de 1 até a última questão. No meu caso é de 1 até 2, no caso de vocês vai ser de 1 até 10. Então, primeiro, segundo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção. Isso aqui que está nessa linha toda aqui é tudo da G. Só que como a G era muito pequena e não tinha mais nada do lado, o conteúdo da G passou direto. Tá? Mas isso aqui, essas informações não tem na H, na I, na J, é tudo da G. Se eu usar H, então a G vai ter que ficar no lugar dela. Então quando eu coloco o primeiro aqui para dizer que é a primeira questão, a partir de agora aquele conteúdo ficou só aqui. Se eu quiser ver ele todo, eu precisaria clicar. Mas daqui a pouco a gente vê como trata isso. Então vamos colocar primeiro, aqui logo em seguida, segundo do lado. E aí você vai colocando terceiro, quarto, quinto, porque o de vocês vão até a décima, tá bom? Então isso aqui já facilita para mim. Ao invés de eu ficar lendo esse negócio todinho, só me interessa o primeiro. Tá? Então o primeiro item lá do meu tratando dados, já resolvi. Rótulos grandes de colunas. O rótulo grande que tinha é isso aqui tudo. Só me interessa aqui a primeira e segunda questão. Tá? Bom, segunda situação. Respostas de descrição grande. Vamos trocar pela letra da alternativa. É isso aqui que eu estou falando agora. Como assim? Aqui, ó, as respostas que tem, no caso, Otoniel respondeu na primeira questão, dessa aqui do ingresso, não sei do que, a letra A. Mas só me interessa entender que Otoniel respondeu a letra A. Não me interessa saber o que tinha na letra A. Tá? Se você quiser, você deixa. Mas eu acho que é interessante você saber só o que é a letra A, a letra B, enfim. Como é que eu deixo só a letra A? Tá? Dessa vez agora eu vou ter que usar uma função do Excel. Eu vou pedir para ele olhar o que tem dentro dessa célula aqui, que é a F2, e dizer, olha, tire para mim só essa letra A, eu só quero a letra A, eu não quero o que tinha depois não. Tá? Essa função se chama extrair texto, mas só reforçando aqui bem rapidinho. Função são comandos que a gente manda o Excel fazer. Por exemplo, digamos que aqui tenha 1 e aqui tenha 2, e eu quero que ele some aqui esse 1 e esse 2. As funções sempre começam com um sinal de igual, e aí eu mando ele fazer. Pode ser uma função que exista, função soma, por exemplo, e eu digo, olha, some esse número, ponto e vírgula nesse caso significa i, esse número, e aí eu fecho o parêntese. Pronto, ele está fazendo o que eu mandei ele fazer. Se eu alterar aqui, ó, 2, fica 2 e 2, ele está entendendo que é para somar esse, ele vai trocar aqui para 4, tá bom? Podia fazer de outro jeito, podia simplesmente fazer assim, igual. Esse mais esse. E ele vai fazer a mesma coisa. Há várias formas de ter o mesmo resultado. Então, o que eu quero explicar é, função é quando eu digo para o Excel fazer alguma coisa para mim. E ela sempre começa com um sinal de igual. Isso é o comando para dizer que eu vou estar mandando ele fazer alguma coisa. Tá certo? Bom, aqui a função vai ser extrair texto. Eu vou pedir para ele extrair só a letra. Tá? Então eu vou botar aqui igual, ext, já até apareceu ela aqui, ó, ext texto, ou seja, extrair texto. Aqui tem a sintaxe dela, o que é que ela faz. Tá? Clica duas vezes nesse ext texto que está em azul, ou então escreve mesmo do jeito que está aí, vou clicar duas vezes que é mais rápido. Ele já abriu o parênteses para dizer o que eu quero.
X-texto, ou seja, extrai o texto. Primeiro ponto da onde? Daqui do, não é o primeiro que eu quero? Então a coluna da questão 1 é essa F aqui, ó. Mas a primeira resposta está no F2. Então extraia daqui, ok? O que? Os caracteres que representam a letra. Aí ele trabalha com posição. Por exemplo, o primeiro caractere é o parêntese, ok? Depois o segundo é a letra A, o terceiro é o outro parêntese fechando. Deixa eu colocar isso aqui um pouco mais ampliado, para que todo mundo consiga ver. Está bem ampliado. Pronto, aqui, ó. Lembrando, isso aqui é o que eu estou tratando daqui, tá certo? Para ficar de uma forma resumida. Isso aqui vai ser tudo das respostas da primeira questão de todos os estudantes, tá bom? Então, o que é que eu vou mandar? Igual X texto e abrir o parênteses. Deu 2 cliques lá. Então, tire daqui. Eu quero que você tire só o que está, só a letra da resposta. Aí só que ele trabalha com posição. Ele vai me perguntar assim, você quer que eu tire de qual caractere a qual caractere? Então eu vou dizer para ele, tire do primeiro, bota ponto e vírgula, tire do primeiro, outro ponto e vírgula, até o terceiro. No meu caso, por que até o terceiro? Porque o primeiro aqui é o parênteses aberto, o segundo é a letra, o terceiro é o parênteses fechado. Mas digamos que você tenha colocado lá no seu formulário só a letra A e o parênteses fechado. Então você coloca só até o segundo ou só até o primeiro, depende de como você colocou, tá? No meu caso, me interessa essas 3 coisas aqui. Pronto. E aí você fecha. E depois você aperta o botão Enter. Pronto. Ele acabou de fazer o que eu pedi. Extraiu de F2 só os 3 primeiros caracteres. Pronto. Tá, mas eu fiz isso só com a primeira questão do primeiro aluno e um monte de aluno respondeu. Eu vou fazer isso em todo mundo? Não. Você agora vai repetir isso de uma forma automática. Toda vez que você clica numa célula, fica esse quadradinho aqui, ó, bem na quininha dela. Então você coloca o mouse em cima desse quadradinho, dá 2 cliques rápidos. E aí todo mundo que tiver para baixo, o Excel vai entender que você está querendo fazer a mesma coisa. Ok? Só que no caso, ele vai estar considerando que está na mesma linha. Enquanto aqui ele considera essa, aqui ele está considerando logo a imediatamente abaixo. Muito bem. Deixa eu diminuir aqui. Tá, Otoniel, mas agora eu só fiz com a primeira questão. E as outras? Opa, se eu consigo repetir dando 2 cliques indo para baixo, aqui eu também consigo repetir selecionando tudo, clicando, segurando e arrastando até o último e puxando para o lado. Agora ele vai entender o que eu estou fazendo aqui é relativo à segunda questão. Ok? Pronto, você faz esse clique. Deixa eu botar aqui de novo. Você faz, depois que você clicou e fez tudo para baixo, você seleciona até o último, procura esse quadradinho e arrasta para a última coluna de questões. No caso aqui, a minha só vai até aqui. Ó. Ok? Isso facilita a sua vida, porque não interessa para você, e eu creio, o que tem na informação. O que interessa é só se é letra A, a letra B, sim. Você até pode ocultar isso aqui, ó. E aí já ficou um tratamento mais refinado. Você sabe que o Toniel, do primeiro A, respondeu a primeira questão letra A, a segunda questão letra B. Lembrando como foi que eu fiz. Deixa eu reexibir aqui. Eu ocultei as minhas colunas, tá? Eu não as apaguei. Ocultei. Tá? Se eu quiser trabalhar, eu quero vê-las de novo. Eu clico, seguro e arrasto entre as letras. Perceba que do E vai para o H. Então, obviamente, tem alguma coisa escondida. Clica com direito e bota reexibir que aparece. Eu, particularmente, oriento que você exclua isso aqui, porque são dados grandes demais. Talvez o que interesse seja mais isso aqui. Tá? Só que tem um detalhe. Se você excluir aqui, isso aqui vai se perder. Vou lhe mostrar. Cliquei, segurei, arrastei na primeira, segunda e vou excluir. Ele vai endoidar. Por quê? Porque eu estava mandando ele extrair pedaços de textos de uma célula que eu acabei de jogar lá fora. Então, ele ficou sem sentido. O que é que eu recomendo antes de você fazer isso? É que você transforme esses dados aqui. Ó. Bem simples. O que é essa transformação? Como eu disse, se uma célula tiver um conteúdo,
esse conteúdo, quando eu clico nela, aparece nessa linha. Então, por exemplo, o conteúdo da F2 é a R$15. Mas o conteúdo dessas que eu coloquei a fórmula agora, não é A, é a fórmula. Então, se eu apagar de onde a fórmula faz referência, ele vai perder a informação. Eu tenho que transformar isso aqui, não tem que fazer de um jeito que ela não seja mais fórmula, e que ela seja o que realmente está mostrando aqui. Então, eu vou transformá-las em texto. Como é que eu faço? Eu clico e seleciono tudo que eu quero transformar, ok? As colunas. Você consegue pegar uma célula só clicando nela, mas se você quiser pegar a coluna todinha, você clica na letra, tá bom? Então, você clica, segura, arrasta, ok? Até onde você quer. Copia, Ctrl C. Ele vai ficar selecionado, ó. E sem mexer em canto nenhum, você dá um Ctrl V. Parece que não mudou nada, mas o que fez quando você deu esse Ctrl V, apareceu esse Ctrlzinho aqui, ó. Você clica nele e procura a opção que diz colar valores. Pô, Toniel, não mudou nada. Mudou sim. Aperta o botão ESC, que é o primeiro botão do teclado, para parar de fazer esse negócio aqui. E clica agora na letra A. Agora a letra A, aliás, desculpa, né? Na célula H2. Aquilo que era uma fórmula, agora de fato é a letra A. E se você excluir aqui, ó, ela não vai perder a referência, ok? Mais uma vez, nós estamos tratando os dados para deixar essa coisa mais refinada. Dá muito trabalho porque eu estou explicando procedimento por procedimento, mas depois fica automático para você, ok? Pronto, já resolvi o primeiro e o segundo ponto desse tratando os dados, ok? Muito bem, vamos para a pontuação, que ela deu um probleminha lá. Pontuação, atuar com a formatação da coluna. Quando eu coloquei aqui a pontuação, vamos lá, no meu formulário estava pontuação 1 de 2, ou seja, a pessoa acertou 1 de 2, 2 de 2. Quando eu joguei para cá, ele transformou em data. No seu caso, como você vai colocar 10 questões, vai aparecer 1 de outubro, já que a referência de 10 é outubro. E obviamente você não quer isso, né? Você quer 1, 2, 3, quantos pontos a pessoa acertou. A gente vai ter que transformar isso aqui, né? Essa foi a parte mais demorada para eu entender qual seria a forma mais rápida de explicar isso. O que a gente vai fazer? Além de quando eu clico na célula eu fico sabendo o conteúdo, eu também vejo o formato dela. Okay? Como é que eu quero que apareça o dado que está dentro dela? Por exemplo, essa célula aqui está um formato geral, mas existem vários formatos. Por exemplo, eu vou colocar aqui um. Ok? Ele está no geral, mas eu poderia querer que esse 1 tivesse em forma monetária. Então eu coloco como moeda. Então é R$1. Ele já entende até que eu estou no Brasil e que aqui a moeda é o real. Poderia ser uma data completa. Então ele entenderia que era domingo 1 de janeiro, um exemplo. Ou então esse 1 pode ser só texto. Então vai ficar só 1. Mas aqui esse 1 não é um número. Esse 1 é um texto. E pode ser um número. Já ficou até em decimal. Então não queria que ficasse esse 00. Você pode até diminuir aqui os decimais, ou aumentar, se você quiser. Ok? Então, além do conteúdo que está aqui, ok? Eu também consigo colocar de que formato eu quero que esse dado apareça. Tá bom? Deixa eu tirar isso aqui que não interessa. Era só para explicar. Beleza. Aqui está um formato personalizado, que foi o próprio formulário que criou para mim. Eu preciso transformar, a primeira jogada que eu vou fazer é mudar essa configuração aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na célula toda, e esse geral aqui eu vou trocar por texto. Eita, bagunçou. Agora virou esse número aqui que eu não sei nem para onde vai. Nem ligue para eles. Continue, pode ficar despreocupado. Você volta lá no seu formulário e vai clicar para selecionar toda a coluna de pontuação, dá um Ctrl C, ou seja, copia, e aqui você cola de novo, tá certo? Dá OK. Pronto, está resolvido, ok? O que você fez? Você transformou no primeiro ponto, que quando você clicou aqui transformou em texto, você disse, olha, tudo que entrar aqui tem que ser texto. Quando você colou e deu aquele OK, que deu esse sonzinho, ele estava perguntando, você quer colar na formatação que estava ou você está dizendo para ele que sim, tá? Muito bem.
esse foi o primeiro passo. Então resolvemos aquele problema de estar colocando como data. Só que isso aqui é texto. Eu preciso que números sejam números. Observe, quando eu clico aqui, ele está dizendo que é texto. Quando eu clico aqui em Antoniel, ele diz que é geral, mas aqui é texto. Eu preciso que isso seja número e no final do vídeo você vai entender por quê. Tá? Como é que eu faço para transformar em número? Primeiro, não existe número desse formato. 1, espaço, barra, espaço 2. Ok? Então eu tenho que transformar esse número. Eu tenho que tirar esse espaço, barra, espaço 2 e deixar só o primeiro caractere. Eu poderia usar até essa fórmula daqui, aquela fórmula que a gente usou, mas tem um jeito mais fácil, tá? Como esse espaço barra espaço 2 vai repetir para tudo, o que é que você faz? Você clica na coluna, aperta Ctrl L, que é a função de localizar, quando você precisa procurar alguma coisa, mas no caso ele só vai localizar onde eu selecionei, tá bom? E você coloca, localize para mim Excel, o espaço barra espaço 2, no caso de vocês vai ser 10, e substitua ele para mim. Por exemplo, eu poderia substituir por de 2. E quando eu clicasse aqui substituir tudo, ele fez o que eu pedi, né? Substituiu o espaço barra o que tinha depois por esse de 2. Mas obviamente não me interessa isso. O que me interessa é que transforme esse espaço barra espaço 2 em nada. Ok? Não me interessa, só me interessa o primeiro número. Aí você clica em substituir tudo. Então todos os dessa coluna que você selecionou vão ter essa substituição. Ok? Beleza, mas ainda continua como texto. Aí agora você clica nela de novo e transforma em número. Agora são números. E se você não interessa ficar com esses decimais, você reduz aqui a quantidade de casas decimais. Tá bom? Vamos lá. Largura das colunas. Observe que aqui está cortando. A pontuação cortou um pouquinho a letra O. Nome do cortou, embora eu consiga ver aqui, mas eu quero ver aqui. O que é que você faz? Você pode selecionar até onde tem a informação, no caso até a coluna G, e entre qualquer duas letras, ok, que existe uma linha, você dá 2 cliques. Aí ele vai se arrumar todinho. Ele vai se adequar aos conteúdos que tem em cada coluna, ok? Você consegue fazer isso também aqui, ó. Ele vai se adequar aos conteúdos que tem na linha, mas aqui não vai variar porque está tudo do mesmo tamanho, ok? Filtros. Aí agora vamos à vantagem. O que é o filtro? A primeira linha é sempre o rótulo do que vem embaixo. Então tudo que tem aqui é endereço de e-mail, tudo que tem aqui é a pontuação do estudante. Mas aí digamos que eu fiz esse formulário, eu tenho 5 turmas de primeiro A, mas eu só quero ver... Desculpa, eu tenho 5 turmas de primeiro ano, mas eu só quero ver o primeiro A. Eu só quero ver o primeiro B, ok? Então você coloca filtro. Vou até fazer uma simulação aqui. Vou botar um aqui vou inventar aqui. cx@gmail.com, um exemplo, pontuação 10. Não liga muito para isso aqui, né? Deixa eu... Fica melhor. Fulano, ele é do primeiro B. Ele botou aqui, deixa eu ver, A. E aqui ele botou A também. Ok? Só para fazer uma simulação. Que estava tudo primeiro A, para que você compreenda. O que você vai fazer? Você vai selecionar os itens que têm informações da primeira linha e vir aqui para esse botãozinho classificar e filtrar. Tá? Um detalhe, esse meu Excel é uma versão, pode ter outras versões de Excel e onde você acha as coisas pode ser de uma forma diferente, tá bom? Mas sempre vai ter esse botão de filtro. Clique em filtro, ok? Pronto, qual é a vantagem? Depende do que você quer. Digamos que esteja lá no conselho e a gente está falando do primeiro A. Então, para que está aparecendo o fulano do primeiro B? Você clica aqui, ó, eu só quero o povo do primeiro A. Desmarca o primeiro B, deixa marcado só o primeiro A. Eita, eu perdi? Não, você só está mostrando para você agora só os do primeiro A. Acabou do primeiro A, eu quero ir do primeiro B. Desmarque o primeiro A e marque o primeiro B. Ok? Então só tinha um aluno do primeiro B e assim por diante. Quero todos, clique para selecionar tudo, ok? Eu quero só os que tiveram maior do que 10, ok? Você pode até classificar do maior para o menor aqui, por exemplo.
Aí ele fez um ranking. Não, eu quero do menor para o maior. Não, eu quero por ordem alfabética. Depende. Como aqui é número, e por isso é a vantagem de colocar em número, ele vai considerar que você pode fazer classificações do menor para maior. Aqui, essas informações não são números, então ele pode fazer uma classificação de A a Z para colocar em ordem alfabética. Ok? Dependendo de como é a configuração, a formatação dos dados, se é geral, se é número, isso faz com que o filtro perceba e coloque aquilo que você pode usar, tá bom? Eu vou colocar aqui como de letra A a Z, ok? E aqui também de letra A a Z, que eu estou observando o CIEP e eu quero ver como é que fica na ordem. E você pode colocar filtro de filtro, por exemplo, eu só quero os estudantes do primeiro A e eu quero de A a Z, não, eu quero ao contrário, ok? Lembre depois que se você colocar um filtro e outro, você tem que desmarcar tudinho, tá bom? Não quero mais filtro, clica lá e tira filtro e ele volta para o normal. Mas é muito interessante utilizar esses dados aqui, beleza? Por último, salvar. Ah, sim, você pode dar uma melhorada, tá, no visual. Vou botar aqui que os rótulos sejam de cinza. Vou colocar aqui uma gradezinha para ficar bonito. Ok? Não altera nada, só melhora o seu visual, certo? Acabou isso, a gente salva. Dá lá arquivo, salvar. E bota uma pastinha para você. No caso, eu vou colocar na área de trabalho. E eu vou colocar... como é que se diz? Tabela de resultados da avaliação diagnóstica. Ok? Pronto. Botei lá na área de trabalho ou em algum lugar que você queira. Salvei. Certo? Pronto. Vou fechar aqui. Isso aqui posso fechar. Ok? Não vou perder nada. Posso fechar isso aqui também. Vou fechar na verdade tudo. Não perco mais nada. E está aqui na minha área de trabalho. Ó. Minha tabelinha, eu vou precisar, ela está lá toda organizada do jeito que eu salvei. Por último, para a gente finalizar, aquela história dos conselhos que eu falei lá na introdução. Auxílio em conselhos de classe, tudo em uma só tela. Digamos que começou um conselho agora e você está no Google Meet. E, por exemplo, o conselho que a gente fez. Vou abrir aqui um Google Meet só para a gente ter ideia. Tá aqui, Meet. Vou iniciar uma nova reunião. Eu vou pagar aqui participar agora. Pronto, criei uma nova reunião ou cliquei no link. E estamos discutindo lá os meninos. Você pode dividir a sua tela aqui, ó. E abrir a sua tabelinha. Minimiza ela. Pronto. Você fica aqui na reunião do lado de cá e olha na sua tabelinha. Ah, tá muito grande. Então diminua, ok? Ah, isso aqui não interessa. Isso aqui só foi na coleta mesmo. Oculte, ok? Clique, selecione, bote ocultar. Só interessa isso aqui. Então você está deixando mais interessante a sua visualização e você não precisa estar com papel para poder ficar vendo, tá? Eu sei que o Otoniel tirou 1 ponto. Eu sei que Iva de Araújo tirou 2, fulano arrasou, acertou todas as questões e assim por diante, tá bom? Se eu quiser um detalhamento maior, talvez isso no conselho não precise, né? Ok? Só, às vezes você quer consultar, depende do que você vai usar. Ah, não, eu não estou numa reunião, eu estou no CIEP. Você faz a mesma coisa. Você abre lá o seu CIEP, eu estou colocando esses dados no CIEP. Okay? Divide a tela e aqui você pode trabalhar no CIEP colocando as informações de um canto para o outro, até utilizando as opções de copiar e colar. Tá? A gente não precisa mais de caneta e de papel para essas situações. Antes de finalizar o vídeo, enquanto ele estava acontecendo, surgiu a ideia de algumas situações extras que ajudam a trabalhar no Excel depois que ele foi organizado, né? Que é o reorganizando colunas e ocultando elas, excluindo linhas e congelando linhas e colunas. Vamos lá para o Excel para entender. Vejam só, o nome do estudante, de acordo com a distribuição que eu fiz lá no formulário, ele aparece como 4ª coluna, mas talvez seja interessante colocar ele como a primeira, ou talvez como a segunda, né?
Eu posso fazer isso simplesmente transportando os dados daqui para uma posição que eu quero. O que é que eu faço? Digamos que eu quero colocar o nome do estudante aqui para o começo. Então eu clico na coluna que está todos os nomes de estudante para que todos sejam selecionados. No teclado aperto Ctrl X, que é para recortar, ou então aqui em cima com o direito eu coloco recortar, ok? Vou para onde eu quero, no caso eu quero que fique nessa posição da coluna A. Clico nela, clico com o direito na posição no A e coloco inserir células recortadas. Pronto, ele estava aqui, veio para cá, não perdi nada, só fiz transportar, tá bom? Vamos para o ocultando colunas. A gente já viu isso, mas, por exemplo, na hora do conselho não me interessa saber o endereço do e-mail, nem carimbo de data e hora. Você seleciona, clica, segura e arrasta até onde você não quer ver, ou só é a B, ou é o B e C. Clica com direito em uma das letras e coloca ocultar, tá? E aí fica melhor. Quero reexibir, eu queria ver aqueles dados. Selecione o intervalo onde os dados estão ocultos, que é do A ao D. Clique com direito e bote reexibir, tá? Excluindo linhas. Digamos que o conselho, desculpe, o formulário só poderia ser respondido até às 16h25. E Iva de Araújo e fulano responderam um minuto depois. Se passaram do prazo, eu não vou aceitar. Você pode excluir as colunas, tá? Você clica, segura e arrasta até onde você não quer e exclui. Ou então simplesmente você olha para o horário e desconsidera essas informações aqui. Um exemplo. E congelando linhas e colunas. O Excel é o seguinte, digamos que aqui tivesse mais questões e eu estou passando para o lado para ver o que está adiante. Mas à medida que eu vou passando para o lado, eu vou deixando de ver o que estava lá no começo. Eita, isso aqui é referente aqui a aluno. Perdi porque eu fui colocando para o lado, então foi desaparecendo. Eu posso fixar isso aqui para que tudo role, menos o que eu quero deixar fixo. Como? Você vai clicar na primeira célula que pode ser movida. Ok? Então essa aqui pode ser movida, essa aqui não. Você clica na primeira célula que pode ser movida. Ah, sim, outra coisa. Se eu for para baixo também, o rótulo também vai desaparecer. Então eu quero que fique essa linha de cima e eu quero que fique essa primeira coluna. Então você clica na primeira coisa que pode se mover, que é isso aqui, ó. Ok? Clica nisso, vai em dados. Desculpa, deixa eu ver onde é que é. Você vai em exibir. Pronto. Estava aqui em página inicial. Você vai em exibir, procura aqui congelar painéis e clica nessa opçãozinha que parece até a nossa situação, ó. Congelar painéis, manter as linhas e colunas visíveis enquanto se rola pelo resto da planilha. Parece que não mudou nada, mas se você for para o lado, ó, a primeira coluna do nome dos meninos não some. Se você for para baixo, a primeira linha com os rótulos também não some, tá bom? Pronto, pessoal. Então, com isso, eu finalizo todos os dados que estavam aqui nessa tratamento de dados do formulário. Eu sei que o vídeo é grande, já vai em 40 minutos, mas ele é demorado porque eu ensinei muito procedimento. Depois que você pega isso, você facilita muito a sua vida e você começa a deixar todos os recursos de forma virtual. Isso facilita muito, você não perde papel, é muito interessante, ok? Entretanto, se tiver qualquer dúvida, a gente entra em contato e vocês falam comigo e a gente vai vendo as dúvidas em si, ok? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.